Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo. Que se foi salvo biblicamente, de acordo com a Bíblia, então sempre estará salvo, preservado pela força e o poder e a palavra de Deus. Essa série tem 19 videoaulas. Eu adaptei a maioria das coisas do pastor, de um sermão do pastor Steven Anderson. Já estudamos 9 aulas. Veja no canal YouTube SSTT-TEO 2S 3TEO SSTT-TEO, na playlist criada de nome Soteriologia. E começamos agora a 10ª aula, de número 09, que eu dou o título de Sempre Salvo 0919, e é baseado em Romanos 8, de 33 a 40. E o título que eu dou é esse: Nada nem ninguém poderá jamais nos separar de Deus. Então leiamos Romanos 8, 33. Vou ler aqui no computador, que fica mais fácil. Romanos 8, 33. Quem registrará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os está declarando justos. Agora, Deus não vai deixar nada debaixo da nossa responsabilidade para pagarmos a pena. O homem não pode lançar nada à nossa responsabilidade para pagarmos a pena. Nenhum homem pode lançar mais nada à minha responsabilidade. Nenhum pecado do passado, do presente ou do futuro será jamais imputado na conta de quem já creu para pagarmos a pena. E continuemos. Romanos 8, 34. Quem é que nos está condenando? Vou fazer uma pequena interrupção. Isso é o começo de uma negação. Essa pergunta, quem é aquele que está condenando? É o começo de uma negação. Note como ela vai combinar com João 5, 24, a parte B, que diz: para dentro de condenação não vem, mas já tem passado proveniente de dentro da morte para dentro da vida. E para dentro de condenação não vem. Isso é uma negação absoluta. Não significa não, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, de modo nenhum, em grau nenhum. Quem para dentro da condenação, aquele que já creu, para dentro da condenação não vem jamais, em hipótese nenhuma, em grau nenhum. Mas já tem passado proveniente de dentro da morte para dentro da vida. Aos olhos do Deus onisciente, ele já vê o salvo lá na eternidade futura, no céu, gozando com o seu Filho, com todos os santos e com os santos anjos. Se foi interrupção, continuamos em Romanos 8, 34. Quem é aquele que está condenando? O Cristo é aquele havendo morrido, ou muito mais, também havendo sido ressuscitado, o qual também está à direita de Deus, intercedendo por nós, né? E o qual também intercede para benefício em lugar de nós. Portanto, Cristo já fez por nós tudo que precisava ser feito. O que Cristo fez por nós não é apenas quanto ao nosso tempo passado. Sim, ele morreu, ele foi sepultado, sim, ele foi ressuscitado, mas aqui diz, ele também vive, que é presente, voltando a ler aqui na Bíblia. Havendo ressuscitado, está à direita do Pai, o qual também intercede, ele está intercedendo, é um presente contínuo, ele está intercedendo em benefício em lugar de nós. Então ele vive, é o presente, e viverá futuro para sempre, para interceder por nós, para garantir, para fazer por seu poder, que não seremos jamais condenados. Ele fez a obra toda, ele chama, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo, ele nos salva,
e ele preserva a salvação contra todo ser criado. Se foi criado, não pode tomar a salvação. Eu fui criado, eu tive um início, eu não posso perder minha salvação. O diabo foi criado, ele não tem a força suficiente para me fazer arrancar da mão de Deus. Nada que foi criado pode arrancar o salvo das mãos de Deus. Então, Cristo viverá para garantir que ninguém possa registrar nenhuma acusação contra nós e para assegurar que o pecado não nos seja imputado espiritualmente daqui para frente. O verso diz que ele está incessantemente fazendo infalível intercessão por nós. Continuando, Romanos 8, 35 a 40. Eu vou ler aqui na Bíblia aqui, que eu copiei aqui em cima. Quem nos separará para longe do amor do Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como tem sido escrito, por causa de ti somos entregues à morte durante todo o dia. Fomos contados como sendo ovelhas de matança. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por ação, não é por mérito da gente ou força da gente, por ação daquele que amou a nós. Porque tenho sido persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que é um tipo de ser angelical na hierarquia, nem as potestades, nem as coisas estando presentes, nem as coisas estando por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada que foi criado, nem eu mesmo. Nada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual, isso é o amor, está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então, deixe-me agora citar algumas partes do comentário de Romanos do pastor Dr. Peter Ruckman. Então, vou ler bastante coisas aqui para não alterar as palavras dele. Então, vou ler Ruckman. Finalmente, chegamos a uma das maiores passagens de toda a Bíblia, sobre a segurança que dura para sempre. Os versículos 38 e 39. É uma das melhores. Todo crente deve memorizar esses dois versículos. Qualquer ganhador de almas que usar o caminho de Romanos para a salvação, para levar um pecador a Cristo, deveria levar aquele novo convertido, ao final da conversão, claro, a ler esses versículos para lhe dar a garantia de salvação. Porque tenham sido persuadidos. Ele vai comentar, às vezes, versículo por versículo, às vezes, palavra por palavra, às vezes, sentença por sentença. Então, vamos ver. Porque tenham sido persuadidos de que, esse é o versículo 38, a parte A. Paulo está convencido do que está prestes a dizer. Ele diz, eu mesmo tenho sido persuadido. Paulo tem certeza absoluta disso. No que diz ao tema de segurança que dura para sempre, o versículo que acompanha essa passagem seria 2 Timóteo 1,12, que diz, porque eu tenho sabido que para dentro de quem eu tenho crido, e tenho sido persuadido de que poderoso Ele é, Deus, né? Não sou eu, para ao meu depósito que lhe confiei, guardar para o propósito daquele dia. Sua persuasão, que é a persuasão de Paulo, é que nada, nem ninguém, poderá nos separar para longe do amor de Deus. Versículo 39. Como fez no versículo 35, Paulo lista vários exemplos. No versículo 35, ele listou 7 coisas. Agora, no versículo 38 e 39, ele lista mais 10 coisas. Algumas delas naturais, outras sobrenaturais. Então, as 10 coisas são, primeiro, a morte não pode separar você do amor de Deus. Para o Filho de Deus, a morte é o portão de entrada para a presença eterna de Cristo. É o caminho para o que será o nosso lar até o retorno do Senhor à terra.
Segundo, a vida. São as coisas que ele está listando nesse versículo 38 e 39. Segundo, a vida, ela não pode separar você do amor de Deus. Não há nada que você possa fazer durante toda a sua vida, nada que o possa fazer sair do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Para o crente que procura agradar a Deus, o viver é o Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Terceira coisa que ele cita, das 10. Os anjos. Os anjos não podem separar você do amor de Cristo. Tanto anjos bons como Miguel e Gabriel, eles nem iam querer separar um crente do amor de Cristo. E não farão isso. E os anjos caídos do diabo não podem fazer isso. Os bons não querem. E os maus não podem fazer. Querem, mas não podem. Mesmo se você vivesse impiamente o suficiente para o abandonarmos a Satanás para dentro da destruição da carne, como diz em 1 Coríntios 5, mesmo assim o resultado seria do Espírito vir a ser preservado, salvo, dentro do dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 5. Olha, vale olhar lá, 1 Coríntios 5, 5. O salvo pode cair em pecado e receber uma severíssima disciplina. E a mão de Deus é pesada. Entendeu? Pode vir sobre você, sobre seus bens, sobre seus entes mais queridos, sobre seus filhos. Deus disciplina, Deus pune com a intenção de restaurar, não de destruir, não de esmagar, não de condenar, não de aniquilar. Como o pai é amoroso e o filho erra, ele disciplina com amor. A varinha primeiro bem suave, a palavra suave. Se não for o suficiente, vem a palavra mais forte, a varinha mais forte. E até que vem a machadada de arrancar a cabeça. Infelizmente, eu tenho visto na vida, aos meus 75 anos, coisa que eu não entendo bem, mas que aos meus olhos, esse jovem vai ser o maior pregador dos últimos séculos. Um deles que eu vi à minha cabeça agora, não quero citar a situação, mas eu admirava esse rapaz, era amigo dos meus filhos, um pouco mais velho, e a cidade toda lá em que morávamos, via nesse jovem um grande homem de Deus, de impacto estadual, nacional, até mundial. Não sei o que houve, Deus sabe. Mas chocou-se de frente com um ônibus, numa moto, e tiveram que trazer o corpo dele aos pedaços. O choque foi tão grande que desmembrou, arrancou pernas e arrancou braços. Pode não ter sido um castigo, uma repreensão, Deus ter tirado a vida antecipadamente porque ele estava em algum pecado, pode não ser isso, mas também pode ser. Então, quando eu estou falando que a salvação é segura, eu não estou dizendo que a pessoa vai ser usada para a glória de Deus e pecando, nem que a pessoa vai ter paz de espírito, nem que a pessoa vai ter alegria e comunhão. Não estou dizendo isso. Ele pode perder os galardões, pode perder a comunhão, a usabilidade. Entendeu? Mas nem os anjos podem arrancar o salvo da mão de Deus. Porque se for entregue o corpo para destruição por Satanás, mas o espírito vai ser salvo. E o corpo depois vai ser ressuscitado, perfeito e glorioso, como de Jesus Cristo. Quarta coisa, principados. E quinta, potestades. Não podem nos separar do amor de Cristo. Isso pode ser, segundo Ruckman, uma referência a prefeitos, governadores, senadores, legisladores, juízes, reis, barões, etc. Isso é, os príncipes e os poderes do governo humano não podem nos separar do amor de Cristo. Na Inquisição, cerraram mulheres ao meio, amarraram cavalos puxando os braços e os pés e rasgaram corpos em 4 partes, os cavalos, quando puxaram com força, dividiram o corpo. Houve torturas inomináveis.
quando eu vi as fotos do Museu dos Instrumentos de Tortura, eu tive vontade de chorar muito. Como é que a mente humana criou coisas tão terríveis? Um caçador mata o animal rapidamente. Um leão mata o animal rapidamente. Mas o ser humano fez instrumentos. Você não pode nem imaginar. Não mostra seus filhos muito pequenos para não ficarem impressionados. Mas um dia olhe. Mas mesmo que despedacem você, mate seus filhos, arranque as unhas, arranque os dentes, fure os olhos, vá lhe matando aos poucos, passe um mês lhe matando. Não pode arrancar o sal das mãos de Deus. Mas é mais do que provável que esses principados e potestades, continuo citando Ruckman, seja o poder que está por trás deles, por trás dos tronos humanos. Os principados e potestades, na realidade, são os príncipes mundiais da treva desse mundo. São os poderes espirituais do mal nas altas regiões, mencionadas em Efésios 6:12. Essas são forças espirituais, não são carne nem sangue, são, como diz o verso, aqueles sendo autoridade. Romanos 13:1, sendo físicos ou espirituais, pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Mateus 10:28. Sexta coisa, as coisas tendo estado presentes, ela não pode separar você do amor de Deus. As coisas do seu presente. Sétima, as coisas estando por vir. O tempo, os anos, podem tirar sua saúde, suas tristezas, trazer problema ou retirar problema, levar seus amigos, tirar a sua saúde, como eu já disse, seu apetite, sua visão, sua audição, seu trabalho e seu dinheiro, mas não pode tirar a sua salvação. Um livro que eu nunca aguentei ler até o fim é o livro dos mártires. Quando eu chego nas coisas que a Igreja Católica fez, e alguns reformados fizeram também com crentes. E uma das coisas piores é que na França, pouco depois daquela matança da noite de São Bartolomeu, mataram crentes assim, que alguém criava dezenas ou centenas de porcos, muitos porcos. Deixou os porcos sem comer vários dias. Depois abria a barriga da pessoa, jogava ali 1,2 kg dentro do intestino de ração, de farelo de trigo, por exemplo, e jogava as pessoas aquela multidão enorme de porcos de 250, 300 quilos, 350 quilos, avarrões que chegam a perto de 400 quilos. E eles comiam comiam o intestino, comiam a ração, a pessoa viva, gritando, e comia os intestinos, estômago, fígado, rins. Nenhum animal faz isso. Comer assim, não matar e ir matando aos poucos. Mas mesmo isso, as coisas, não sei o que o futuro nos reserva aqui no Brasil. Mas uma coisa eu sei, reserva o que reservar. Eu posso gritar, chorar, desmaiar de dor, ser fraco, implorar pela minha vida, mas eu não perco a minha salvação. Oitava coisa, a altura não pode separar você do amor de Deus. Mesmo se você subisse à lua, como Jim Ewing, ainda assim você estaria salvo. Jim foi apenas o 8º homem a pisar na lua. O diferencial é que ele depois creu, foi salvo, deixou a NASA, estudou, foi um prolífero pregador, evangelista, criacionista, cria na Bíblia cada palavra, que a Terra foi feita em 7 dias literais de uma rotação da Terra. Ele procurou e esteve perto de descobrir a Arca de Noé no Monte Ararat, na Turquia. Mas mesmo que você fosse à Lua, isso não separaria você do amor de Deus. Se você se distanciasse, passasse a Lua, passasse Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, Plutão, saísse do sistema solar,
você nunca estará longe do amor de Deus. Se você é um salvo. Nona coisa, a profundidade não pode separar você do amor de Cristo. Se o seu corpo for desenterrado do túmulo, depois o seu cadáver fosse julgado depois do morto, pelo que você creu como crente, e seu cadáver, os seus restos mortais, fosse queimado, e as cinzas fossem mandadas por centenas de navios e aviões e helicópteros, e jogado um pouquinho em cada rio do planeta Terra. Mesmo assim, você nem perderia a salvação e seu corpo vai ser ressuscitado no dia do arrebatamento e da ressurreição. Fizeram parecido com isso. John Wycliffe, que traduziu a primeira Bíblia para o inglês, para as pessoas poderem ler e entender. A Igreja Católica, depois da morte dele, muitos anos depois, ele teve medo no início, mas depois de muitos anos desenterrou o corpo, queimou, transformou em cinza e jogou no rio mais próximo. Então essas cinzas foi para o Oceano Atlântico e espalhou. Tem cinza dele levado pelas ondas, tem moléculas daquela cinza espalhadas em todas as praias de toda a Terra. Mas ninguém tem uma salvação dele e o corpo dele vai ser ressuscitado. Se você se afogasse no gelado Atlântico Norte e descesse quilômetros até o fundo, ainda assim você não perderia a salvação. Isso aconteceu com o pastor, acho que o nome dele é John Harper, quando o navio, em português nós chamamos Titanic, ele afundou. Vou ler aqui, vou sair de Ruckman e ler em outra fonte. Viu? Nos 50 minutos finais, o não crente George Henry Cavell, que estava apoiado numa prancha, tremendo de frio, se aproximou do pastor John Harper, e o pastor Harper estava se debatendo na água. E no outro canto eu li, ele deu o salva-vida dele, ele era viúvo, estava viajando para pregar na igreja de Moody. Ele era escocês e ia passar semana nos Estados Unidos pregando em conferências evangelísticas. Quando o navio bateu no iceberg e viu que ia afundar, os salva-vidas não eram suficientes, ele deixou a filha e a irmã dele entrarem nos botes, os barcos que havia, mas não eram suficientes. Recebeu como passageiro de primeira classe um colete salva-vida, mas ele deu a outro, que evangelizou, a pessoa não aceitou Cristo, ele disse, você precisa viver muito para entender a salvação e ser salvo. Eu estou pronto para ir para o meu Salvador. Depois, quando ele estava no mar, se afogando, evangelizando um, evangelizando outro, então ele chegou em George e perguntou, tu és salvo? E ele respondeu, não. Harper gritou bem alto as palavras da Bíblia. Crê tu no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Mas antes de responder, o homem foi puxado pelo vento e pelas ondas e o pastor não ouviu a resposta. Minuto mais tarde, a corrente, estou lendo onde eu retirei esse relato, a corrente trouxe o não crente George de volta e eles ficaram à vista um do outro e mais uma vez o pastor Harper gritou, agora tu és salvo? E novamente ele respondeu, não. Harper repetiu as palavras de Atos 16:31. Crê tu no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Então, cansado e sem força, pastor Harper perdeu todas as forças e foi descendo para dentro do mar, morreu afogado. O homem que ele evangelizou, George, depositou sua fé em Jesus Cristo. Mais tarde foi resgatado pelos botes salva-vidas. Na província de Ontário, no Canadá, George Henry, primeira coisa que fez, deu seu testemunho de que foi o último convertido do pastor John Harper. Então, nem mesmo
a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade pode tirar a salvação de quem creu de uma vez por todas. Volta a citar Ruckman. Verso 10. Nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode enfileirar os decilhões de criaturas, desde as formigas até todos os bilhões de seres humanos e os milhões incontáveis de anjos, e viesse procurar tirar a sua salvação, você podia perguntar: você foi criado ou sempre existiu? Você é mais antigo ou tão antigo quanto Deus? Se o anjo dissesse: não, eu fui criado, então passe para trás. Você não pode tomar minha salvação. Nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Então, vimos esses 10 fatos, desses versículos, esses dois últimos, e duas coisas ao encerrarmos esses 2 versículos. Se é que você já se colocou a você mesmo no amor de Deus, eu estou lendo o Ruckman, e isso ocorre de uma vez para sempre, você está salvo. Os liberais, os universalistas, tentam colocar todos no amor de Deus, mas isso é falso. A enorme maioria das pessoas vivas não está no amor de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro fato. Se você já se colocou no amor de Cristo, você já está salvo definitivamente, imutavelmente. Segundo fato, o amor de Deus está em Cristo Jesus. Está dentro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não está dentro de Jesus Cristo, então você não está dentro do amor de Deus. Não há salvação. Se alguém disser: eu creio num Deus criador do universo, vai para o inferno assim mesmo. Se disser: eu creio em Jesus, mas creio também em outra pessoa, em Maria ou algum santo, não tem salvação. Eu creio em Jesus, mais obras, não tem salvação. Eu creio em Jesus, mais batismo, não tem salvação. Se você não está dentro do amor de Deus, você está perdido. O amor de Deus foi mostrado no Calvário. E Ruckman diz: veja os comentários em Romanos 5,8. E se um pecador não vier para a cruz para receber a salvação, ele nunca experimentará o amor de Deus. Uma vez que a segurança que dura para sempre é um dos principais temas de Romanos 8, eu, Ruckman, quero dar 7 razões pelas quais a salvação do crente é segura. Primeira, o crente está para sempre seguro por causa da eleição pelo Pai. O Senhor Deus elegeu antes da criação da primeira poeira da terra. Antes de Gênesis 1, o Senhor Deus elegeu todo aquele que estivesse em Cristo para chegar em casa ao céu. Uma vez, desde o momento em que um pecador entra em Cristo, sua jornada está completa, está definida. Não há na Bíblia doutrina de anulação de eleição ou de como é que eu pronuncio isso? Deseleição. Elegeu o contrário. Elegeu, escolheu, depois desescolheu. Não há isso na Bíblia. Cita um versículo que um eleito deixou de ser eleito. Segundo, o motivo que a salvação é segura. A união do crente com Jesus Cristo garante a sua salvação. Se você está em Cristo, dentro de Cristo, você não pode ir para o inferno. Porque você é parte de Jesus Cristo. E nenhuma parte de Jesus Cristo irá para o inferno. Terceiro, a vida que dura para sempre é um dom gratuito. Você não fez nada para conquistá-lo, esse dom, e não pode fazer nada para perdê-lo. O Senhor não é um doador indiano. Eu tenho muitos amigos indianos, me perdoe, não sei o que estou falando, é o pastor Ruckman. E eu tenho certeza que ele ama indianos, na igreja dele há muitos indianos salvos. Mas há essa expressão, o doador indiano, eu tive que procurar no dicionário para saber, é uma pessoa que dá algo a outro
e depois a pega de volta. Ou então espera receber um equivalente em troca. Então, eu não creio que seja verdade. Os indianos que eu conheci são pessoas maravilhosas. Mas todos que eu conheci eram crentes. Não sei. Então, porque ele vai, diz, vou dar um presente de aniversário. Agora só dou depois que você me der um. Deus não é assim. Então, um dos amigos que eu achei, perdoa a palavra, mais canalhas, ele era noivo, foi noivo vários anos do almoço lá em Campina Grande, e comprou anel, comprou joia, e dava muitos presentes, e brigaram, acabou o namoro, ele mandou buscar tudo que tinha dado. Toda a cidade considerou que aquele rapaz era o maior canalha que se podia imaginar. Deus não é um canalha. O dom é gratuito. Ele não põe condição no dom, além de crer, e depois não há nenhuma condição. Não há condição de atingir um certo grau de santidade. Você deve amar a Deus, é o natural. Meu pai e minha mãe me geraram, e não, foi um dom da vida, foi um dom que eles me deram definitivamente. Sou gratíssimo demais, amo meus pais. Mas mesmo que eu não amasse, eles não iam deixar de ser meu pai e minha mãe. Então os dons de Deus são dons de verdade. Ele diz, impossível de arrependimento são os dons e o chamamento de Deus. Romanos 11, 29. E isso muita gente interpreta só de uma maneira, mas tem dois significados. Isso significa arrependimento da parte de Deus, que o dom que Deus dá, e o arrependimento que Deus dá ao homem. Olha, eu atrapalhei aqui, viu? O dom que Deus dá, ele não se arrepende de ter dado. Viu? E também, nenhum crente se arrepende de ter crido. Crente verdadeiro, que não enganou. Eu conheci um crente, jovem, forte, e era muito dado à prostituição. E a esposa tolerava tranquilamente. Que cada semana ele ia 2, 3 vezes nos bordéis. Não havia problema para ele. Mas quando ele aceitou Cristo, a esposa disse, nunca mais você dorme na minha cama. Botou ele para outro quarto, e passaram anos, e ele caiu, apareceu uma mulher, o diabo manda uma secretária, e ele caiu em adultério. E nós fomos visitá-lo, para exortá-lo a abandonar aquilo, e ele disse chorando, eu sei que eu sou crente, mas eu me deixei vencer pela minha carne. Mas eu sei que mesmo eu sendo ruim, sem vergonha, Deus é fiel. E que não tira a salvação que Ele deu de uma vez para sempre. Desafio alguém a achar qualquer verso que diga que fulano creu de modo bíblico, depois se arrependeu de ter crido, desarrependeu de ter sido, desarrependeu de ter se arrependido, etc. Você não vai achar. Quarto motivo, a intercessão de Jesus Cristo por nós significa que nunca podemos perder nossa salvação. Você tem o maior guerreiro de oração do universo, orando por você, por nome, incessantemente, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Você tem o maior advogado do universo, da história. Um advogado que nunca perdeu uma causa nem vai perder. Ele está à mão direita do Pai e você tem o seu amoroso vindo em todos os momentos. Você pode se queixar, pedir forças, pedir voltar a ter comunhão com Ele. A única vez que ele não foi atendido pelo Pai foi quando pediu uma saída da cruz. Não por medo da morte, mas para não sofrer o nojo de levar a imundícia de todos os pecados de um desgraçado como Hélio. Ou todo crente vai dizer, não, como eu também. Então ele disse, Pai, se houver uma maneira de eu salvar o homem,
sem levar nas minhas costas a nojeira desse pecado. Então, foi a única vez que ele não foi atendido. Fora isso, ele pode dizer: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. João 11, 41, 42. Então, ele intercede por você e Deus sempre ouve a intercessão do nosso grande advogado, nosso Deus e Salvador. Quinto, você está para sempre seguro, porque dentro do poder de Deus estáis sendo guardados. 1 Pedro 1,5. Onde é que nós estamos guardados? Em um cofre de papelão, em um cofre de madeira que pode ser cerrado, em um cofre de aço que é mais forte, mas pode ser com a tocha de acetileno, pode ser arrombado. Nós estamos guardados numa coisa infinitamente mais forte, que é dentro do poder de Deus. Você é mantido, salvo, pelo mesmo poder que mantém 10 oitilhões de estrelas queimando. Deixa eu ver. 1000 são 3 zeros, 1 milhão são 6. Então, um oitilhão são 8 vezes 6, 24 zeros. Então, 10 seguido de 24 zeros é o número de estrelas que os telescópios conseguem perceber. E Deus mantém essas estrelas queimando nos seus locais, queimando corretamente. Então, é um poder que nós nem podemos imaginar. Você é mantido pelo mesmo poder que mantém junto, sem dissolver o núcleo, cada átomo e todos os átomos do universo. É um mistério, porque a carga positiva repele terrivelmente a carga positiva, mas os prótons ficam juntos e os átomos ficam juntos. Um amigo meu me disse: cada átomo do mundo é uma granada que não explode pela mão de Deus que está segurando. Então, Deus mantém simultaneamente todos os elétrons girando nos seus locais, de todos os átomos, de todas as moléculas, de todo o universo. E esse poder que mantém o salvo. Você é mantido pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Nós cremos na Trindade. Um só Deus. 3 pessoas nessa unidade de Deus. Mas Jesus Cristo não ressuscitou a si mesmo pelo seu próprio poder. Ele, o arranjo das coisas de Deus, na sabedoria de Deus, é que Jesus Cristo desse a sua vida e fosse ressuscitado pelo poder de Deus. Então, trazer a carne que morreu há 3 dias e 3 noites, colocada no seio da terra, trazer de volta, é um poder que nem todos os médicos e cientistas no mundo conseguem trazer de volta uma ameba que morreu. Há alguma coisa, você estuda as moléculas, os átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, você estuda tudo, a estrutura. Mas o homem não sabe definir o que é a vida. Jesus disse: eu sou a vida. Então, quando a vida sai, você tem um corpo morto, mas não consegue fazer voltar a vida. Então, esse poder é o poder de Deus, é o poder que nos mantém salvos. Então, você é mantido pela força mais poderosa do universo. Não há nada mais forte. A única maneira de você perder o jogo é se Deus, o Deus único, supremo, em 3 pessoas eternas, pudesse ser, por outro alguém mais forte do que ele, é claro, aniquilado, exterminado, reduzido a nada, deixado de existir. Certo, a sua segurança é baseada na justiça do único homem sem pecado. É totalmente impossível um homem deixar de cometer pecado. O único sem pecado foi o nosso Salvador Jesus Cristo.
Então a nossa salvação é baseada na justiça dele, não na nossa própria bondade, não na nossa perseverança, não na nossa força. Você tem a justiça imputada de Jesus Cristo, não é a justiça própria. É a justiça que é imputada. Isso é um termo até talvez de contabilidade. Talvez uma pessoa pobre vai comprando na padaria, não tem dinheiro, o dono da padaria diz, olha, um mês que você não me paga, eu não vou lhe vender mais fiado, porque você não vai me pagar. E a pessoa mais rica da terra podia passar ali na padaria, até o dono do prédio da padaria, e dizer ao dono da padaria, bota tudo na minha conta. Então, o nosso pecado foi imputado em Jesus Cristo. Foi botado na conta de Jesus Cristo. E ele morreu por mim, não resta mais nenhum pecado do meu passado, de hoje, esse dia de hoje, nem do meu futuro que eu possa fazer, que vá para a minha conta. E a justiça de Cristo foi imputada sobre mim. Então, eu fui revestido da justiça de Cristo. Quando Deus Pai olha para mim, me vê revestido do sangue de Cristo. Não vê mais Hélio, vê seu filho me revestindo. Então não há a menor possibilidade de um salvo perder o jogo, perder a salvação e filiação, deixar de ser filho. Embora ele possa ser discipulado, perder prêmio, perder galardões, perder a comunhão, deixar de ser usado como queria ser e poderia ter sido. Pode ter o corpo entregue a Satanás para a terra de destruição tão grande que fará tinir os ouvidos da cidade, de todo mundo que conhece. Mas, rapaz, vê como Deus é um Deus justo e santo. Aquele crente envergonhou o nome dele. Veja que coisa terrível que ocorreu. Com a carne dele, mas o Espírito vai ser salvo. Você poderia fazer a maior bagunça que já viu. E isso não afetaria a justiça de Cristo. Como Davi, você talvez tenha de ter restaurado a alegria de sua salvação, Salmos 51, 12. Mas a sua salvação em si não pode sequer ser abalada. Sétimo, finalmente, o propósito eterno de Deus significa que quanto a tudo que os homens pensam que poderia tirar a salvação dele, tudo isso foi esquecido desde a eternidade. Isaías 65, 17 diz, pois eis que eu estou criando novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais elas subirão ao coração. Uma das coisas boas da eternidade. Eu vou esquecer, Deus vai passar um apagador na minha memória. Para eu esquecer toda a minha miséria, os meus pecados. Eu não ficar me torturando. Ah, meu amigo de infância morreu e eu não saí de minha casa para a cidade dele para falar o Evangelho. O céu não seria céu se eu ficasse com as lembranças dos meus pecados. Então a Bíblia diz, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais elas subirão ao coração. Apocalipse 21:4 diz, e removerá, secará Deus cada lágrima para longe dos olhos deles. Adicionei mais alguns versos, eu, Hélio. Isaías 46, 9 a 10, no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Então Deus, antes da criação do meu corpo, do corpo dos meus pais, do corpo de Adão e de Eva, antes da criação dos átomos da terra, quando só havia na eternidade passada o Deus Trino, Deus Pai tendo comunhão com o Verbo Eterno, com o Espírito Santo de Deus, ele viu, ele é onipotente e onisciente, e ele determinou a salvação de cada um que foi salvo.
Então, o que ele determinou na eternidade passada não pode ser mudado. O que ele começou a salvação não pode ser acontecer um acidente, ser interrompida, haver uma falha, um homem super. Nada vai dizer, Deus vai dizer, opa, essa aí eu não esperava. Deus prevê tudo. O nome que ele escreveu antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, não há borracha que possa apagar. Efésios 1,7. Em quem, isso é, em um Cristo, temos a redenção por intermédio do sangue daquele, o Cristo, né? A remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da graça dele, não a força nossa. Esse verbo ter, onde diz em quem o Cristo tem uma redenção, ter significa possuir um objeto, ter a propriedade de alguma coisa. E o tempo presente indica uma ação constante, duradoura, e pode ser parafraseado assim. Em quem, isso é Cristo, estamos continuamente tendo a propriedade da redenção. Ou assim, em quem temos e sempre estaremos tendo a redenção. O tempo presente é um tempo contínuo. E nas coisas de Deus. Deus é um Deus eterno, tudo que Deus fez é eterno, o corpo do homem é eterno, o salvo vai para o céu, o perdido vai para o inferno eternamente, as coisas de Deus são eternas, a salvação é eterna, a perdição é eterna. Em Cristo, a redenção agora é nossa presente, nossa continuada, perpétua possessão. A redenção é um fato permanente, no passado, no presente e no futuro, conforme explicado abaixo. Isso aqui não foi meu, isso eu copiei de um canto e agora não me lembro onde foi. Todo esse último parágrafo. Vou citando agora, 1 João 2,12. Eu vos escrevo, ó filhinho, porque vós, na lei, vos tenham sido perdoados os vossos pecados, em razão de o nome dele, Jesus. Então, tem sido perdoados os vossos pecados. Eu fiz uma conversão, o grego tem um tempo chamado pretérito perfeito, que é uma coisa que dura para sempre. E como nós não temos isso, eu na tradução que eu fiz da Bíblia durante mais de 20 anos, eu fiz a conversão. Quando eu uso o auxiliar tem, o auxiliar ter, significa que é uma coisa perpétua. Tem começo, mas não tem fim. Por exemplo, eu tenho sido nascido em Fortaleza. E não posso mudar isso. Né? Pode um falsificador alterar uma certidão no nascimento, mas o fato não muda nunca. Eu fui nascido de José Silva Filho de Maria do Carmo de Menezes Silva. Nada muda isso. Então, Deus usa aqui o pretérito perfeito. Tenham sido perdoados os vossos pecados, significa foram perdoados de uma vez para sempre, de maneira absoluta, perpétua, perfeita, que não pode voltar atrás. Colossenses 2,13. Mais adiante ele diz, e ele, que é Deus, vivificou conjuntamente com ele, com Cristo, vos havendo perdoado todas as vossas transgressões. Então aqui dois tempos aoresto. O tempo aoresto do grego significa alguma coisa que ocorreu completamente, mas o resultado pode não ser eterno. Não diz se vai ser eterno ou se não vai. Por exemplo, eu posso dizer, eu quebrei um dente. Eu caí. Eu vi o mar ontem. Não significa que eu ainda estou vendo o mar, que eu ainda estou caído, que meu dente ainda está quebrado, eu não fiz algum conserto aí no dentista. Então o tempo aoresto significa uma coisa completa. Então aqui diz, vos havendo perdoado. São ações completas e perfeitas. Mas, apesar de nem sempre o aoresto significar uma coisa eterna, aqui, quando Deus está falando de coisas eternas, o aoresto também é uma coisa completa e de duração eterna. E diz, vivificou juntamente com ele. Então, dois aorestos, vivificou e havendo perdoado.
Quando eu posso traduzir para o pretérito no português, eu boto só assim, vivificou, não boto havendo vivificado. Mas quando é do particípio, do subjuntivo, então eu uso um verbo auxiliar, haver. Então, havendo perdoado, nem estou olhando aqui no original grego, mas eu acho que isso aqui é um particípio, um aoristo do particípio. Então, uma coisa que foi um perdão completo. E falando de coisas eternas, isso é uma coisa que perdura. E continuando, todas as vossas transgressões. Todas significa cada um e todas, durante toda a minha existência, desde meu nascimento em 1944 até o último segundo da minha vida, o segundo da minha morte, e depois durando o perdão das minhas transgressões toda a eternidade futura. Colossenses 2,14, são versículos que eu adicionei aqui aos bons versículos de Peter Reckman, havendo ele riscado até completamente apagar. A palavra riscado é pouco. Você pode ter aqui, deve R$2.000 e riscar assim por cima, mas dá para ler que é R$2.000. Mas riscado era assim, era escrito no couro de animal, uma coisa grossa, e quando queria apagar, tomava a gilete, não havia gilete, a navalha, a lâmina mais afiada que podia cortar cabelo ou cortar papel, e raspava. Eu já trabalhei como desenhista, e havia o papel vegetal, a tinta nanquim, e ela entranhava alguns milésimos de milímetros, e não apagava com borracha, raspava com a lâmina. Então, a palavra é essa, havendo riscado até completamente apagar a cédula da dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, e nos era contrário. E ele a tem levantado e carregado para fora do meio do caminho, e a havendo cravado na cruz. Então a nossa cédula de dívida foi apagada, raspada, até não ficar nenhum sinal da minha dívida, e foi levantado e carregado para fora do meio do caminho, e foi cravada na cruz. Como é que meus pecados, a minha dívida, pode voltar ainda à tona e me fazer perder a salvação? Eu tenho aqui verbos no aorista, havendo riscado, havendo cravado, são ações completas e perfeitas. Eu tenho um pretérito perfeito, eu traduzi com o verbo ter. Tem levantado e carregado para fora, é uma coisa que dura o efeito para sempre. Hebreus 10, 11 a 14, eu vou passar logo para o verso 14, para economia de tempo, porque por uma só oferta sacrificial, ele, isso é Jesus, tem aperfeiçoado para a perpetuidade aqueles santificados. Olha, tem aperfeiçoado para a perpetuidade aqueles santificados. Então a morte de Cristo, ele não vai morrer para me salvar, depois eu peco, ele morre de novo para me salvar, depois eu peco. Isso é coisa de católico, porque a missa significa a repetição do sacrifício de Cristo a cada missa. Os católicos, foi uma das coisas que mais me chocou. Eu fui católico até meus 18 anos, depois eu tentei juntar catolicismo com o espiritismo, li o livro de Allan Kardec, então acreditei em alguma coisa, fiz um médium, uma mistura das duas coisas, mas quando eu vi o que era o significado, eu vi no livro católico, que a missa é a repetição do sacrifício de Cristo, dessa vez sem derramamento de sangue. E eu disse, pronto, o padre assassina Cristo todo domingo. Mas quem crê que a morte de Cristo só pagou até ali, e o que se pecar depois, aí
não está coberto pela salvação, então tem que na outra semana sacrificar de novo, na outra de novo, e todo dia. E tem pessoa bem carola que vai a mais de uma missa por dia, porque nós pecamos todos os dias. Então, esse foi o final do meu acréscimo por ela, e volto, tudo eu estou lendo hoje, volto a Ruckman. Deus reunirá tudo em Cristo para si mesmo, Efésios 1:10. Jesus Cristo e Deus Pai nos guardam para que seja cumprido o propósito de Deus Filho quando ele orou. Ó Pai, quanto àqueles que me têm dado, quero que onde estou eu, também eles estejam comigo, a fim de que vejam a minha glória que tu me der. João 17, 11 a 12, depois lá por 24. Agora, meu amigo, com todas essas coisas indo a favor de você, como poderia você ter a possibilidade de perder o céu que Deus lhe deu de presente? O Ruckman está falando ao crente. Você não pode, a menos que, para início de conversa, não tenha salvação verdadeira. Mesmo com tudo isso na Bíblia, todos os luteranos, metodistas, episcopais, pentecostais de todos os tipos e gradações, católicos carismáticos e até muitos protestantes muito renovados e batistas muito renovados, essas oito categorias, acreditam, vive aterrorizado, acredito que você pode perder sua salvação. Isso nos autoriza a pensar que muito provavelmente essas pessoas não têm salvação, nenhuma salvação. Como um colega disse, se você não sabe o que já recebeu e tem, como é que você pode saber que você não pode perdê-lo? Então, eu sei que me preocupo com um monte de coisas que eu provavelmente não deveria me preocupar. Mas eu nunca, e eu imito as palavras de Ruckman, estou citando até aqui Ruckman, eu nunca me preocupo em ir para o inferno. Se eu pudesse ir para o inferno, então eu encontraria lá Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, Marcos e Lucas, quando eu lá chegasse. Então, meu irmão, termino as palavras de Ruckman. Se alguém, ouvindo, que não tem a certeza de salvação, que se aterroriza, que pensa em completar a sua paz, que você hoje possa depositar a sua fé em Cristo, somente em Cristo, ninguém mais do que Cristo. Deposita a fé completamente nele.